Olá, mas! Olá, moço! Parece até que eu tô falando outra língua. Eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje é... Vocês que estão cansadinhos de tanto terror aqui no canal, vamos dar uma variada? O vídeo de hoje não é um filme de terror, mas de... suspense. Eu sei, não é tão diferente assim, mas o que eu posso fazer se estão numa onda de filme de terror / suspense um atrás do outro? Eu mesmo gosto, não vou mentir, e quando muita gente me pede aqui, fica até difícil de deixar passar. E esse aqui, por mais que não tenha sido um estouro, tem um quê meio esquisito que vale a pena a gente deixar registrado como mais um capítulo aqui no canal. Vamos nessa então? Vamos sim? Bora! Hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer que vai rolar bunda lelê? Mas ok, cadê o resto da palavra? Oi, hi, hi. Tudo isso e muito mais, agora. Uma garotada sapeca queria só tomar uns goró, mas como não tinham idade pra isso, fazem amizade com a tiazona que, além de conseguir os Beery Night, ainda cede espaço em sua casa pras bebedeiras e pegação do jovem, que mais cedo ou mais tarde começam a desconfiar dos interesses da tia, que por sua vez se mostra cada vez mais suspeita. Ma é um suspense satisfatoriamente diferente da massa que tem sido produzida hoje em dia, e eu diria que até um tanto estranho, positivamente estranho, de um jeito que não deixa muito claro onde quer chegar, mas que ainda assim tem força narrativa o suficiente para nos manter interessados em tudo que vai apresentando. Mas calma que também não chega a ser um daqueles filmes enigmáticos com o qual você fica boiando sem entender bulhufas. Aqui a linha narrativa é clássica, básica e sem invencionices. A trama tem uma progressão plenamente compreensível e até as motivações por trás das atitudes dos personagens são fáceis de acompanhar. Quer dizer, da maioria deles, porque é nas atitudes de alguns, em especial nas da Ma, que reside a estranheza do filme. E nessa estranheza, o suspense. E esse suspense é o que conduz a trama e guia nossa atenção pra lá e pra cá. Afinal, qual é a da Ma? Por que ela tá acolhendo tão bem essa molecada? Ela é boa ou é má? Logo de cara o filme sugere que tem algo muito suspeito com a personagem, mas nada é entregue de bandeja pro espectador, que é jogado numa degringolância de situações que ora pende para um lado, ora pende pro outro, fazendo ora a gente temê-la, ora se divertir com ela, ora desconfiar, ora simpatizar com ela, ora odiá-la, ora você entendeu. Agora sim, na teoria, essa ideia casou perfeitamente com o objetivo de nos deixar encasquetados e envolvidos. Se não dá tão certo assim, é porque o roteiro parece estar tão bêbado quanto os seus protagonistas passam a maior parte do tempo e dá constantes trupicadas que tendem a nos afastar. Coisas como comportamentos evidentemente antinaturais e oscilações de personalidades que servem apenas para atender convenientemente às necessidades do roteiro. Tem uma subtrama envolvendo um segredo da casa da Ma lá que simplesmente não encaixa. Primeiro, por praticamente não ter utilidade alguma na história. Segundo, porque o roteiro não conseguiu dizer nada de relevante nem acrescentar ao estudo da personagem da Ma com esse perengolenga mal acabado, apesar de claramente estar tentando falar algo útil. Então fica só uma ponta frouxa largada lá que dificulta um pouco a gente comprar certas ideias, sabe como é que é? Só que tudo isso passa de boas ao longo do desenvolvimento, pois além de estar fluindo numa progressão interessante e apresentar situações desconfortáveis e inapropriadas que encasquetam prazerosamente a gente, a incógnita natural do suspense faz com que a falta de lógica não pareça como fragilidade do roteiro, mas como questões ainda não respondidas ou mistérios e esquisitices propositais. O probleminha é que, de repente, ao chegar no terceiro ato, a gente percebe que não é bem assim. O roteiro começa a dar respostas e esses pontos frágeis não se fecham na retrospectiva que a gente faz na mente. E como se não proteger o que havia sido apresentado até então não fosse o bastante, o roteiro ainda trata de ir além, começa a meter os pés pelas mãos, sai atropelando acontecimentos e mudanças de atitudes, tudo rápido demais e se destrambelha ainda mais com situações e comportamentos pra lá de inverossímeis. Mas chega a ser de um jeito que o roteiro parece estar transitando e defecando pra nossa suspensão da descrença. Mas não. Honestamente, eu não creio que tenha sido isso não. Porque não chega a ser um despirocamento de um nível que se mostra consciente. Acho apenas que perderam a mão. E sabe o que é mais lamentável? É que se você avaliar a escaleta do roteiro, se você avaliar os principais pontos chaves da trama, dá até pra ver ela funcionando e muito. Pois tem um miolo divertido, envolvente e até uma temática edificante sobre inconsequências dos jovens que logo ao abrir as asas já se acham donos do mundo, ou ainda sobre o estudo de personagens referente às marcas que a exclusão social
social podem deixar no psicológico de uma pessoa. Então você vê que tem uma tentativa de dar uma substância aí. Mas a forma como o roteiro ligou esses pontos sem muita atenção a causas e consequências mais naturais, ou como se desviou com a bilolância sem nexo e, portanto, desnecessárias, ou ainda pela pressa que teve durante a passagem entre esses pontos, em especial no terceiro ato, tudo isso fez com que o filme ganhasse um ar artificial e indigesto. Agora, como eu costumo sempre ver os dois lados da moeda, eu devo dizer que, de certa forma, essa pressa na resolução do filme até chega a dar um choque inesperado, o que é bom, porque é nele onde se encontra a maior parte da violência gráfica do filme, o que, segura nossa atenção. Porém, ainda assim, um saldo final não chega a satisfazer, pois são desdobramentos tão abruptos que podem acabar tendo um efeito cômico, fazendo a plateia rir, e não de nervoso, mas de deboche mesmo. Apesar do filme ter um sutil viés cômico e tentar fazer rir propositalmente. Não tô falando desses momentos, tô falando de momentos em que era pra ser sério. E se a direção de Tate Taylor tem culpa nesse cartório, é por, sei lá, não ter aberto mais os olhos e não ter tentado amenizar mais as fragilidades do roteiro. Mas honestamente, eu acho muito difícil contornar problemas tão enraizados sem um pulso firme ou uma baita moral do diretor pra interferir drasticamente no roteiro. Ou isso, ou muita autoralidade para resolver os problemas através da narrativa, ou seja, da forma de contar a história, usando talvez recursos mais sofisticados, uma condução mais maliciosa, sarcástica, o que poderia até combinar com os exageros da história. Mas, como eu disse, a narrativa aqui é básica e, assim sendo, apenas assina embaixo do que o roteiro sugere, tanto para os pontos positivos quanto para os pontos negativos. E se tem uma outra pessoa que se submete completamente ao roteiro, se beneficiando dos pontos positivos e se prejudicando com os negativos, é a minha xará Octavia Spencer. Ela tem um papel fundamentálico para sustentar as incógnitas do roteiro, nos levando para lá e para cá, fazendo a gente oscilar entre acreditar e desconfiar da dignidade da personagem dela. E até os distúrbios e desajustes da Mar, dos mais sutis aos mais exagerados, são vividos com uma verdade hipnotizante. Uma pena que a sua entrega e confiança no roteiro não tenham sido recompensados devidamente, já que a trama a endereçava por caminhos injustificáveis e, consequentemente, duros de engolir. Se por um lado o tom da direção, num dos breves momentos de personalidade, acerta ao não estampar se a tiazona é vilã ou vítima, por outro, o roteiro faz a mulher ser uma das maiores praticantes daquelas mudanças de comportamento abruptas e convenientes que eu mencionei. Numa hora é controlada, dissimulada, fria e calculista, de repente é completamente desorientada, impulsiva, descompensada. Pô, se quiser passear de um lado pro outro assim, é até possível, mas faça por onde convencer, mudar de qualquer jeito e apenas porque sim, porque o roteiro precisa, não cola. Os personagens dos jovens apenas servem para compor o grupo por meio de arquétipos. Tem o bonzinho, tem o babaca, o engraçadinho e a megerinha. E basicamente por essas alcunhas eles são definidos pelo roteiro, que sempre os fazia se comunicar através das falas mais óbvias de acordo com essa personalidade rasa. Bom, ao menos eles sempre se mantiveram coerentes. Porém, eu confesso ter me divertido com os diálogos da megerinha que, ao não ter qualquer freio verbal, costumava sempre me surpreender com seu excesso de sinceridade quase infantil. Já a boa moça protagonista é a que, ao meu ver, tem um melhor desempenho de personagem, pois foi nela onde eu consegui encontrar mais dimensões. Ao passo que é carinhosa e uma personagem bem amiga da sua mãe, também apresenta sentimentos de independência e autoconfiança arrogantes típicos da adolescência. Ao passo que a moçola tem um certo senso de responsabilidade, ela também dá garoteadas apenas para poder se encaixar no novo grupinho que conheceu recentemente. E desta forma, suas atitudes questionáveis são devidamente justificadas pela imaturidade. O que, inclusive, de certa forma, bem ou mal, é um acerto do roteiro, pois está em comunhão com a temática cerne do filme, a de aceitação/rejeição social. A Meg traz seus princípios, mente e acaba se pondo em perigo porque inconscientemente está tentando não ser uma excluída, como a Mar, que ao não se encaixar, se tornou uma completa amargurada e presa no passado. Essa parte da Mar tá só o esboço lá, meio que pincelado de qualquer jeito, mas tá lá. Juliette Lewis pouco pode fazer além de desempenhar o papel da mãe preocupada. Para sua personagem, o roteiro cria um pano de fundo até diferente, com o lance de ser uma garçonete de cassino, ou de ter fracassado profissionalmente e ter que voltar para sua cidade natal, mas
e em que isso agrega ao estudo de personagens, à trama, ao contexto geral. Só é assim e acabou. Isso é o que eu chamo de falar sem comunicar. E fechando o elenco principal, Luke Evans faz uma participação de luxo. Como podem ver, na minha humilde opinião, Matt tem uma proposta boa e um enredo que até poderia funcionar muito se os seus bons pontos tivessem sido ligados por linhas criadas com mais atenção. Mas do jeito que foi concluído, ao sair da sessão foi até difícil eu saber se tinha gostado ou não do que eu tinha visto no filme. E após refletir, eu percebi que isso aconteceu porque eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. O encasquetamento que o filme provoca é bom e segurou minha atenção por tempo suficiente para me cativar, mesmo que não tenha sido impecável. Minha xará Octavia Spencer estaria ótima se não tomasse tanta rasteira do próprio roteiro, enquanto a resolução foi tão estupidamente bobagenta e até, por que não dizer, clichê, que me fez encarar o contexto geral como algo meio que descartável, apesar de eu ter me envolvido durante a maior parte da projeção. E essa é a minha reação ao filme. Pois é, gente, esse vídeo deu uma atrasadinha, mas foi porque eu me enrolei essa semana, teve meu aniversário, essas coisas, coisa e tal, coisa e pimba. Mas não se preocupem porque eu tô me programando para compensar isso. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Pode entrar que é festa! Uou!